Olá, boa noite. Recentemente, nós tivemos eleição para a presidência da Câmara dos Deputados e também para o Senado Federal, onde ambos os candidatos apoiados pelo governo levaram a melhor. Na Câmara, o deputado governista Arthur Lira, do PP de Alagoas, venceu a disputa da casa. No Senado, o Planalto também viu o nome da sua preferência, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, ganhar com folga a disputa pela presidência. O governo do presidente Jair Bolsonaro trabalhou e muito para garantir o controle das duas casas. Saiu vencedor, mas pagou caro. E agora, sua vida não será nada fácil. Terá que tirar 5 bilhões de reais de gastos emergenciais com a pandemia para destinar a emendas e a distribuição de cargos para sua nova base aliada, o famoso Centrão. Demorou, mas parece que Bolsonaro aprendeu a lição que outrora criticava no início do seu mandato. Para governar, vai precisar fazer o toma lá da cá. Afinal, sem o Centrão não há paraíso. E isso chama-se política. No entanto, a validade desse alinhamento não tem nenhuma garantia. A união de Bolsonaro com o Centrão pode ser curta. Vai depender da voracidade do bloco e dos ventos da crise. E para falar sobre essa conturbada relação de amor e ódio entre o Executivo e o Legislativo Federal, hoje eu recebo a doutora em Ciência Política, pesquisadora do Laboratório de Estudos Eleitorais do IESP e do Laboratório de Neurociências da Universidade Mackenzie, Carolina Botelho da Cunha. Boa noite, Carolina. Bem-vinda ao Laura Campos Entrevista. Boa noite, Laura. Um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Carolina, com a recente vitória do deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, para a presidência da Câmara, e de Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas, para o comando do Senado Federal, os brasileiros parecem estar vendo um filme repetido com um velho ator conhecido, o Centrão. Mas, afinal, o que é esse Centrão? Bom, o Centrão é um conjunto de partidos, né, que compõem os deputados do Congresso e deles, né, os congressistas, os legisladores, que eles servem, de certa forma, ele cumpre a função de apoiar o presidente nas suas agendas, né, nas suas votações, nas suas questões que esse presidente precisa. Ele apareceu mais em 88, né, na Constituição, a partir da Constituinte de 88, e a partir daí eles foram se deslocando em vários partidos que se concentram em torno do Executivo para apoiar as votações, né, no Congresso. Então, é basicamente isso. São grupos que não têm uma ligação ideológica, não têm exatamente uma pauta, uma agenda, mas eles cumprem mais a função de apoiar as votações vindas do Executivo. Quantos partidos que compõem o Centrão? Quantos deputados, quantos senadores, né? E o que ele significa em termos de poder para o presidente Bolsonaro? Olha, ele, assim, na verdade, a cada mandato do Executivo, você pode ter uma nova composição desses partidos, tá? Em geral, você tem partidos como o PP, o PTB, o PSD, o PTB, o MDB, o DEM, que comporia mais ou menos uma base desse grupo que a gente chama de grupo fisiológico, né, de apoiadores. Isso tem em alguns mandatos eles podem se modificar, eles não têm uma representação fixa, né? Quando a gente precisa identificar, a gente identifica que são partidos que vão ajudar nas votações que o Executivo envia para o Congresso, tá? De uns tempos para cá, assim, a partir do Eduardo Cunha como presidente da Câmara dos Deputados, a gente viu mais ou menos a mesma composição, só que se fortaleceu e se deu um outro peso a esses partidos que apoiam, né? Então, ele se tornou
um grupo muito importante e que viabilizou, de certa forma, o próprio impeachment da presidente Lula, da presidente Dilma. Bom, nessa composição de hoje, os partidos são basicamente o mesmo, tem uma série de legisladores neles, e o executivo que conta com o apoio desses partidos, ele conta com o apoio em uma série de matérias e de ele conseguir impor a sua agenda congressual. Então, a força dele é porque todos eles fragmentados se juntam em torno do executivo e conseguem fazer valer a votação do presidente. Então, quer dizer, são vários partidinhos que eles votam muito mais, independente da pauta, eles votam com o presidente do que com a matéria em si, né? A relevância da matéria. Bom, tem a relevância da matéria, assim, não descartaria, mas, assim, a função deles é votar, é ser uma base de apoio ao presidente. Isso não necessariamente tem a ver com uma ideia de toma lá da cá, tá? A gente construiu uma imagem de política como se fosse uma simples troca de interesses que não tivessem a ver com as políticas públicas ou com as questões do país. Não é exatamente isso, né? Essa característica mudou muito quando o presidente da Câmara passou a ser o Eduardo Cunha, que as coisas ligadas ao toma lá da cá ficaram muito mais expressas. Mas, assim, esse grupo de partidos, ele tinha como função apoiar o executivo nas votações do Congresso. Tá? Não necessariamente a gente teria trocas contra o bem público e a favor de interesses particularistas, tá? É como se a gente pensasse numa empresa em que o CEO da empresa, o presidente, precisa de apoiadores, né? De diretores apoiadores. Então, você vai chamar essas pessoas para ajudar a governar ou administrar aquela empresa, tá? O que aconteceu foi, a partir do mandato do Eduardo Cunha, isso virou um lugar comum, como se essas trocas fossem só para beneficiar os partidos políticos em troca de dinheiro. Tá? Mas, na verdade, a ideia é cumprir uma função de apoio ao presidente no Congresso. Carolina, nos últimos 2 anos, mais de 60 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro, eles foram entregues à Câmara dos Deputados. Por que esse apoio político do Centrão torna improvável, ou pelo menos cada vez mais distante, o impeachment do presidente? Bom, tem uma série de... Quando foi criado, assim, foi negociado a presidência da Câmara, que especialmente ligada ao deputado Arthur Lira, isso provavelmente foi uma pauta de negociação entre o presidente da República e o presidente atual da Câmara, tá? No momento em que o presidente está fragilizado, perde apoio no próprio Congresso, apoio da população, quando ele se vê envolto a uma crise econômica dramática, uma crise sanitária pior ainda, ele precisou lançar mão de um expediente que o tempo todo ele recusou, pelo menos supostamente recusou, que é de fazer negociação com os partidos. Né? Dito isso, a figura do Arthur Lira, ele entra como um anteparo ao próprio Congresso, ao ímpeto do Congresso de querer apresentar uma denúncia ou abrir um processo de impeachment, tá? Então, eu acho que isso foi uma coisa conversada e foi algo negociado para que Arthur Lira fosse apoiado à eleição da presidência da Câmara. O Centrão, esse imenso leque de partidos, como você bem mesmo disse agora há pouco, ele é odiado à esquerda, ele é abominado pela direita e execrado principalmente nas redes sociais. Mas, incrivelmente, o Centrão é sempre bem votado. Eu queria que você explicasse para a gente essa relação tão ambígua de ódio e, ao mesmo tempo, de tanto voto.
Eu acho que, assim, o termo, quando a gente pressupõe que tem ódio e é uma relação ambígua, a gente tem que entender que a relação política não é uma relação ligada a determinados humores ou essas sensações. As pessoas supostamente podem falar que é o pior do que a gente tem como negociação política, mas é a única forma pela qual a gente consegue negociar dentro do Congresso, né? Então, assim, os partidos, se é que existe um que fale que odeiam esse grupo de partidos que apoiam, eles podem falar da boca para fora, porque a história da nova República Brasileira foi de negociação com esses partidos. Você não consegue passar nenhuma matéria ou impor qualquer agenda do presidente sem ter o apoio desses partidos. Então, assim, o que é odiar esse partido? É achar que eles são deletérios para a sociedade. Eles são deletérios quando a relação entre executivo e o legislativo passa a ser uma de interesse mútuo, mas ligados a questões particulares. Tá? Diferente do que deveria ser exatamente, porque a ideia de você juntar os partidos em apoio ao presidente, isso acontece não só no Brasil, mas em outros países do mundo e também em sistemas parlamentaristas, né? Isso não impediria da gente criar condições de negociação em prol de pautas para o bem público. Tá? Não deixaria que a gente ficasse pior no nosso sistema político e simplesmente porque a gente está negociando com esses partidos. Mas o que a gente tem visto até então é que indivíduos e atores importantes dentro desse grupo de partidos e do Congresso e do Executivo usam essa relação, que deveria ser uma relação natural na política, para se beneficiar privadamente, tá? Então, assim, quando a gente coloca na ideia de ódio ou ambiguidade, isso não está no campo da política. A política está lá para as pessoas se estabelecerem em comunicação e tentar encontrar consensos para a sociedade. Isso acontece em qualquer uma, tá? Agora, como você usa esse recurso político de maneira a beneficiar a si próprio e não um grupo da sociedade, que é a questão. Essa é a questão que a gente deveria mirar. Afinal, política é a base da negociação. Às vezes o governo quer impor do jeito dele, sem negociar com todo mundo para o bem da sociedade, às vezes até do Estado, né, dos deputados e senadores, que também foram eleitos pelo povo, né? Mas... na verdade... Pode falar, desculpa. Não, na verdade, a política pressupõe isso e o governo que precisa impor uma agenda sem a negociação com esses partidos, ele tende a fracassar. E a gente viu que aconteceu isso de 2019 para cá, né? Assim que o Bolsonaro assumiu, ele se recusou a negociar com os partidos em nome de uma ideia errada sobre a política, né? De que ele não negocia, portanto, ele não é político. Quer dizer, é errado em várias instâncias, porque ele é político e ele só está no âmbito político porque ele negociou a vida inteira, né, para estar neles. Então, assim, no momento em que ele se recusa ou supostamente fala que se recusa, ele está deixando de negociar e está deixando de conversar com os agentes que são imprescindíveis para ele continuar o mandato. O executivo, ele tem uma série ele pode impor uma série de agendas, mas ele depende do legislativo para governar em muitas instâncias. Se ele não fizer isso, ele não governa. Chegou a hora do intervalo comercial e hoje nós estamos conversando com a cientista política Carolina Botelho da Cunha sobre as eleições da presidência da Câmara e do Senado Federal. A gente volta já. Voltamos com o programa Laura Campos Entrevista e hoje estamos falando sobre as eleições na Câmara e no Senado Federal com a cientista política Carolina Botelho da Cunha. Doutora Carolina, o governo Bolsonaro e os partidos da base aliada, eles foram sim os grandes vencedores nas eleições para a presidência da Câmara e também do Senado Federal. Surpreendentemente, a articulação política do Palácio do Planalto parece ter funcionado. Eu pergunto, daqui para frente, nós podemos esperar o tradicional jogo do presidencialismo de coalizão? Se sim, qual a pauta do governo Bolsonaro? Existe alguma viabilidade da aprovação da agenda de reformas,
tão esperada pelo mercado e também pela sociedade? Quando a gente fala em presidencialismo de coalizão, é mais ou menos o que a gente falou no outro bloco, é um agrupamento de partidos que servem de apoio ao presidente, para ele governar, tá? Então, de fato, a gente está fazendo. A questão é que a gente se acostumou de uns anos para cá, principalmente desde a presidência do Eduardo Cunha, a entender que o presidencialismo de coalizão ele está intimamente associado a uma distribuição de recursos para fins privados ou para interesses privados de legisladores e executivo. Isso não é a realidade. A realidade é que esse grupo, né, o presidencialismo de coalizão, ele serviria para o executivo ter apoio congressual, tá? Dito isso, a gente entende que o Bolsonaro buscou formas de negociação e de articulação entre os partidos. Isso posto, isso poderia simplesmente estar em torno, né, de medidas e de agendas de políticas públicas, agendas econômicas, nas quais convergiriam as questões do presidente, da agenda do presidente, com esses legisladores. Mas o que a gente viu ocorrer nesse último mês foi exatamente usar a ideia de negociação política, tá? Sendo representada por uma simples troca de interesse. À medida que o presidente perde força, né, ele dispôs de recursos públicos para conseguir uma base parlamentar, né? Isso não é exatamente o que a gente chama do presidencialismo de coalizão. Ele usou uma tática velha da política brasileira, que é a pior delas, que é você usar os recursos em benefício privado e em benefício do seu próprio governo e não da sociedade, né? Então ele pegou dinheiro de emendas, ele pensou na distribuição de cargos dos ministérios e falou o seguinte: vamos distribuir esses recursos para vocês e vocês me ajudam a não sofrer o impeachment. Era isso que estava posto na mesa, tá? Não necessariamente isso é a prática ou o fundamento do presidencialismo de coalizão. Como eu falei há pouco, ele é um sistema que ajuda o executivo a governar com o legislativo. Vamos falar um pouquinho do que está acontecendo na política. A oposição, ela sofreu uma derrota dramática na Câmara dos Deputados. O resultado significou um fim acapachante para o ex-presidente Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, que ele foi o articulador da candidatura de Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, e que terminou com pífios 145 votos. O Maia se viu traído e até chorou em público. E com razão, né? O presidente do DEM e seu companheiro de partido, ACM Neto, governador da Bahia, ele liberou a bancada para votar com quem quisesse e grande parte do partido, obviamente, debandou para o lado do Lira. Hoje, a política está uma salada de frutas. O Maia cogita sair do DEM. O governador de São Paulo, João Dória, mais uma vez tenta expulsar o Écinho do PSDB. E o MDB está rachado na Câmara e no Senado Federal. Com todos esses problemas internos, será que esses partidos, o DEM, o PSDB e o MDB, vão conseguir fazer uma oposição ao governo Bolsonaro? Porque, cá entre nós, a oposição nunca foi o forte desses partidos. Que dirá agora com toda essa confusão entre eles? E eu vou um pouco mais além. Será que eles vão conseguir se unir em torno de uma única candidatura em 2022 para fazer frente ao Bolsonaro, seja ela do Dória ou do Huck? A gente já está seria entrar no terreno das especulações. O que a gente tem na hoje são questões do tipo: o DEM ele foi rachado, pelo que a gente tem entendido, né, por uma tentativa do ACM Neto de liderar o partido e se juntando, ou pelo menos se unindo ao que tem hoje no bolsonarismo. Enfim, ele apoiou o presidente em última instância e fez com que o partido, que até então tivesse de alguma forma se oposto, né, a questões do governo Bolsonaro, ele se voltasse a ele, né, e fez com que rachasse
entre a liderança dele e a liderança do Rodrigo Maia. Se isso vai, de certa forma, como é que vai ficar o jogo político para as eleições de 2022, ninguém sabe. Na verdade, assim, ele simplesmente, com esse ato, ele acabou antecipando um jogo que deveria começar a ocorrer lá na frente, né? Ele fez com que os atores começassem a se mexer, o Rodrigo Maia se mexer para ir procurar um partido para ficar, e obrigou também o João Dória, que provavelmente vai sair como candidato à presidência, a também tomar a dianteira e começar as negociações em torno de quem vai sair no PSDB, e os outros elementos, os outros atores lá políticos que pelo menos parecem estar dispostos a concorrer à presidência em 2022 a se mexerem, né? O que vai acontecer exatamente, ninguém sabe. Não tem como a gente fazer esse exercício assim de ver o futuro. Mas, assim, de fato, criou-se um impasse seríssimo no DEM. Acho que é muito difícil o Rodrigo Maia permanecer nele, a não ser que tenha algum tipo de impedimento legal, que não me parece ter. E antecipou o jogo que deveria ocorrer mais lá na frente. Fez todo mundo começar a jogar antes o jogo de xadrez, né? As peças começaram a se mover. Exatamente. Não quer dizer também que isso vai o movimento do xadrez ele vai se sustentar até 2022. Simplesmente ele obrigou esses atores saírem de uma determinada inércia que estava, né, e a se colocar em campo. Agora, se vão ser esses autores, se vão ser os outros, ninguém sabe dizer isso. Doutora Carolina, vamos falar um pouquinho agora do PT. A esquerda, ela comemorou a desmoralização da Operação Lava Jato. Aplaudiu em pé o precoce ostracismo político do Sérgio Moro e também do Dallagnol. Ela jogou com Maia na Câmara, jogou com Pacheco no Senado. Como é que você entende esses movimentos do PT? Porque o PT, ele ainda acha que é o satélite, né? Que todos os partidos da esquerda giram em torno dele, mas as últimas eleições municipais mostraram que não é bem assim. Os outros partidos, eles estão criando asas e querem voar sozinho. Qual vai ser a estratégia do PT nesses 2 anos de governo do Bolsonaro e como você acredita que vai virar o PT em 2022? Com Lula, sem Lula, principalmente agora que a Lava Jato, como tudo no Brasil, parece que virou pizza. Bom, são várias perguntas numa. Primeiro, assim, a gente tem um grupo de partidos da esquerda no qual tem uma liderança, assim, do Partido dos Trabalhadores, porque não deixa de ter uma bancada muito grande comparativamente aos outros partidos, e é natural que eles virem uma liderança, né, e que eles consigam levantar uma agenda da oposição. Ao mesmo tempo, o que a gente verifica é que, apesar da proeminência e da força do Partido dos Trabalhadores, a gente vê na sociedade uma certa um tipo de como é que eu posso falar, de oposição à liderança desse determinado partido, por inúmeras razões que a gente não precisa entrar aqui, mas eu acredito que você tem uma resistência grande dentro da sociedade a que esse partido consiga ou continue levar como se fosse uma liderança da oposição de esquerda, ou então dos grupos de partidos de esquerda. Ao mesmo tempo, você vê outros partidos se fortalecendo com lideranças novas, né, como o caso do PSOL ou outros que porventura venham para o debate público e querem também liderar esse movimento. Tá? Não acredito que, em última instância, saindo o Lula ou o Haddad como candidatos ao Partido dos Trabalhadores, esses partidos menores vão querer passar por cima desse tipo de liderança e tentar se fragmentar dessa oposição, lançando candidatos isolados, sozinhos. Eles vão se juntar ao grupo dos partidos dos trabalhadores, como já foi. Né? Então, eles têm a maior bancada, eles têm uma militância enorme, eles têm um percentual de votos
muito bom e que não pode abrir mão para fazer uma oposição ao Bolsonaro, então nada mais natural do que seguir essas pessoas. Agora, se vai ser Lula, se vai ser o Haddad, a gente não sabe. Por enquanto, o Lula continua inelegível, mas eu acredito que se revelarem mais questões ligadas à Lava Jato, que redefina, né, o caráter do Lula como um político que não pode ser elegível agora, né? Se ele voltar a ser um político elegível, eu acredito que ele também possa sair com uma liderança do PT, como de fato é, né? E aí a gente vai discutir com o que vai estar posto você ter um grupo da população que vota nele, que se mantém fiel ao PT, e um grupo da população que claramente é antipetista, né? Quanto vai pesar cada um deles é a nossa grande questão. E pensando numa posição de frente, né, de esquerda, eu acho muito difícil alguém liderar alguma frente dessa para passar por cima da liderança do Lula, mas ao mesmo tempo ainda confio que as outras lideranças progressistas e o próprio Partido dos Trabalhadores consigam encontrar algum caminho para uma oposição ao governo Bolsonaro, né, juntando os vários partidos do campo democrático, seja da direita ou da esquerda, enfim, o que vier. Agora vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com a cientista política Carolina Botelho da Cunha. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista e hoje eu estou conversando com a cientista política Carolina Botelho da Cunha, do Rio de Janeiro, que está dando uma aula aqui para a gente sobre as últimas eleições para Senado e Câmara dos Deputados para a presidência. Doutora Carolina, quais são as condições de voo dos próximos 2 anos do governo Bolsonaro? Porque o governo ele está tentando renovar o auxílio emergencial. Inclusive, está pressionando o ministro da Economia, o Paulo Guedes, para abrir a mão da lei do teto dos gastos públicos. Provavelmente não vai conseguir no mesmo valor e também não consiga atender a mesma proporção de pessoas de 2020. Então, qual a importância do auxílio emergencial para a reeleição do Bolsonaro? Porque uma coisa é fato, um dos fatores que pesam muito na hora da eleição é a economia do país. Se o bolso do eleitor não vai bem, fica um pouquinho complicado para o atual candidato. Um exemplo que a gente tem aí, bem recente, é o Trump nos Estados Unidos, que foi ladeira abaixo. Então, quão determinante para a reeleição do Bolsonaro a senhora acredita que é a renovação do auxílio emergencial? É importante e ele já percebeu que é importante. Se a gente for ver as pesquisas de intenção de popularidade do presidente um pouco antes de ser pago o auxílio emergencial, a gente consegue verificar, observar que teve uma queda na popularidade dele, né? A partir do momento que esse auxílio começa a ser pago, a popularidade dele aumenta. Então, assim, tirar o peso do auxílio emergencial não seria um erro. Tem um peso importante nesse apoio ao presidente. E ele percebeu, tanto é que ele está fazendo de tudo para manter o pagamento do auxílio. Ele está vendo que as condições de desemprego e de renda da população estão muito ruins, né? Uma economia muito fragilizada, muito abalada pela pandemia e já vinha antes, né? A gente não pode esquecer que a gente já vinha uma situação econômica complicada e ainda mais com a pandemia. Então, assim, o empenho dele é manter esse auxílio e tem uma questão objetiva, manter o auxílio, manter o apoio dele, né? Agora, ele vai conseguir? Essa é uma grande questão. A gente está
passando por um período de economia devastada, né? E os números estão mostrando que a inflação está subindo, o desemprego é recorde na história, a informalidade é muito grande, a gente ainda tem um vírus descontrolado na rua, mortes acontecendo. Então, como é que você compõe um quadro desse com a distribuição de recursos quando o próprio governo está sem recursos também? Eu vejo um complicador, né? Eu vejo um cenário assim muito complicado para o presidente. Ele precisa manter essa distribuição de recursos, ao mesmo tempo a população precisa desse auxílio, porque a gente não pode esquecer que não é só simplesmente a gente tentar entender o jogo político, você tem uma população completamente abalada por uma pandemia e por uma economia que já estava ruim, não só na pandemia, mas antes. Piorou, a população precisa, né, do auxílio emergencial. Aqui em Mato Grosso, realmente, grande parte da população está fazendo diferença. Não, a população precisa, não só no Mato Grosso, mas em todos os estados, a quantidade de pobres aumentou no Brasil, a quantidade de miseráveis idem, né? Os dados que estão saindo são dados devastadores da condição econômica e social da população. Então, sem esse auxílio, as pessoas vão um grupo expressivo da população fica sem comer, né? Que dirá os outros recursos que elas precisam para sobreviver. Então, assim, por um lado é necessário, mas por outra a gente tem uma economia muito, muito deteriorada e que impossibilita o governo de continuar distribuindo esses recursos. E aí o presidente vai acabar sendo afetado também por isso, porque ele percebeu que, dado que 2 anos de governo foi feito muito pouco feito em termos de políticas públicas, o que estava sustentando até certo ponto era a distribuição do auxílio emergencial, né? Que parece que se vier vai vir com uma quantidade menor, né, no valor e na quantidade das pessoas atingidas. Doutora Carolina, como a senhora mesma acabou de falar, o Brasil está vivendo uma crise sem precedentes. O desemprego nas alturas, a pandemia longe de terminar e os problemas de sempre da política. Com a chegada da vacina, qual o cenário que os brasileiros podem vislumbrar para esse ano? Nós podemos ter esperança de sair dessa crise? A gente primeiro tem que saber qual crise estamos falando. A crise sanitária, sim, assim, com a vinda da vacina, e por isso que é importante a vacinação e as políticas para a imunização da população, setores da economia vão retornar, a sociabilidade vai retomar, né? A sociedade pode viver melhor o que a gente precisa viver, né? Agora, a crise política é uma crise que já está posta, é uma crise séria, né, que não vai se resolver fácil, né, e não vai se resolver fácil também porque tem um terreno econômico seríssimo, né? Então, acho que o presidente vai ter um desafio grande nesses próximos 2 anos. Todo o esforço dele parece ser deslocado para uma reeleição, mas não sei se vai ser possível essa reeleição, dado que a gente está passando por essas inúmeras crises, né? Não é só a crise sanitária, econômica, política, social, que ele tem posta na mesa, né? Para piorar, eu acho que o próprio executivo demonstra ter pouca habilidade para resolver questões muito triviais, que dirá uma crise como essa, né? Os ministros, os atores que estão junto com ele não parecem se articular bem e trabalhar, parece que os ruídos estão sempre presentes, né, na capacidade de gestão e de interlocução dos próprios colaboradores dele. Então, o que se espera é um cenário muito triste e sério, né, de desenvolvimento da crise política. A sanitária é capaz da gente resolver mais rapidamente, embora seja um vírus complexo e uma situação trágica, mas porque tem uma estrutura de desenvolvimento de vacina já feita, de uma sociedade que já está acostumada a vacinar, de instituições políticas de saúde que estão acostumadas a chegar em todos os municípios. Então, isso uma hora ou outra vai ser resolvido,
né? O que vem pela frente, para mim, é o mais problemático, é o mais sério e que eu não acho que o governo tenha liderança nem capacidade mesmo para cumprir, né, os desafios que essa agenda vai impor. Doutora Carolina, eu quero agradecer sua participação e também todos esses esclarecimentos. Até 2022, com certeza, muita coisa vai acontecer. Esses próximos 2 anos do governo não vão ser fáceis, porque cumprir o acordo com o Centrão vai significar remanejar recursos do orçamento deste ano, né, de gastos emergenciais com a pandemia. Ou seja, vamos ter grandes emoções. Eu acho que é exatamente isso, acho que os desafios estão colocados, acho que a questão sanitária tem um certo empenho dos cientistas, não só nacionais, mas mundiais, para resolver. Essa coisa vai ter um caminho melhor nos próximos meses. Então, do ponto de vista da saúde pública e da questão sanitária, acho que nossos problemas vão se resolver, mas isso não automaticamente anula e nem melhora nosso cenário econômico nem político. Esse, sim, depende da ação do executivo, né, e do legislativo. E não me parece que o executivo brasileiro esteja habilitado a lidar com as questões que tem na mesa. Laura Campos Entrevista fica por aqui. Obrigada pela companhia e não se esqueça, na próxima segunda eu estou de volta às 22 horas aqui na TBO, a TV que você se vê. Até mais!